Aleluia, glória a Deus, graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Tá todo mundo feliz, animado, cheio do Espírito? Para mim é uma honra, pastor Cleone, Andréa, né, de estar aqui, de ter sido convidada para estar aqui esse tempo. Meu Deus do céu, precioso demais. Nós estávamos falando um pouco sobre família, vocês estão nessa série, não é isso? Sobre família, amém? Mas eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar um pouco, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque nós reconhecemos, Pai, sim, que aonde a Tua palavra está, ali está o Senhor, porque a palavra e o Senhor é uma coisa só, Pai. Nós cremos no poder do Teu Espírito nesse lugar, nos ensinando a respeito de todas as coisas, porque é o Espírito que sonda o mais profundo coração de Deus e vai buscar para nós o centro da vontade do Pai, para que nós possamos andar verdadeiramente naquilo que o Senhor mesmo nos chamou para viver nessa terra, Senhor. A Tua boa obra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te dou graças por essa igreja, pela Tua bondade sobre esse lugar, a Tua boa mão sobre essas vidas, essas famílias, Pai. Sim, Pai, os sacerdotes, a família que está à frente, Senhor, dessa igreja. Muito obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor já tem feito nesse lugar e o mais ainda que o Senhor fará no meio de nós, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Muito obrigada aí os tangedores aí, os levitas, o ministério de louvor. Amém, gente? Glória a Deus. Eu vou chamar vocês já já, viu? Fica só ligadinho. Amém? Então, estamos nesse tempo família, não é isso? Família nasceu no coração de quem? Que permanece. Nada mudou desde então. Antes da gente ir começando aqui, eu queria não, porque quem queria não quer. Eu quero, por favor, a mídia aí colocar a foto da minha família. Porque dá para vocês verem agora. Então, gente, tá ali o Eduardo, nosso primeiro filho, ele tem 17 anos. Pronto, ficou melhor ainda agora, veio. Aqui é meu maridão maravilhoso, um homem de Deus, sabe? Mas é o meu marido, entendeu? O meu, entendeu? Pronto. É só para, né, pastor Cleone? Pronto. Aí tá aqui esse homem de Deus maravilhoso. Nós estamos, né, nessa caminhada. A gente já se conhece há 30 anos. Que é engraçado que é o tempo que a gente tem de Ministério Verbo da Vida também, né? Bem interessante, enfim. Nós estamos, né, aprove a Deus, nós estarmos nesse tempo lá, presidindo a Igreja Verbo da Vida de Boa Viagem. Amém? Vai tudo bem, Deus é bom, nós estamos ali, somos família, estamos juntos. Amém? Eu me sinto em casa. O pastor Cleone disse, se sinta em casa. Eu digo, não se preocupe não, que eu me sinto em casa mesmo. Então, a gente é família. Amém? Então, vamos lá. Então, o Eduardo, que nosso primeiro filho, 17 anos ele tem hoje, né? Já está namorando, aleluia, glória a Deus, né? Não posso ter ciúme, porque ela é ótima, maravilhosa. É a menina que eu estava orando. Gente, orem pelas, né, as noras e os genros, tá certo? Que vai chegar exatamente do jeito que você está falando, que você está declarando, né? Chamando a existência. Então, tem a Marina, mas ela não está aqui na foto ainda, mas está tudo certo. E aí, depois, né, eu queria ter 3 filhos, a Edgley só queria que eu engravidasse 2 vezes. Bem, aprove a Deus, né? Da médica dizer, mãe, tem caso de gêmeo na família? Por quê? Não, porque são 2, né? Eu digo, bem, ficou todo mundo feliz, ninguém ficou entristecido, são 2 barrigas, 3 filhos. Não é verdade? Não pode reclamar, não é não, pastor? É, tá todo mundo satisfeito, eu satisfeito, ele satisfeito, tá certo? Veio a índiazinha dele aqui, que parece com ele, mas tem algumas coisas minhas assim, né, Dani? Bem, aleluia. E aqui é a Lulu, que é a Minimi. Ela é muito assim, gente. Tem gente que tem a coragem. Aí você não precisa se expor, tá certo? Você só não me diz, tá bom? Que fica ótimo. Porque tem gente que tem a coragem de dizer que os meus 3 filhos, a cara do pai, não balança a cabeça, não. Olha, já tem gente assim, ó. Não, gente, se controla, porque eu não acho justo. Na verdade, não é certo comigo, não é? Mas está certo. Então,
Pra mim, né, olhando minha foto assim, mais jovem, enfim, eu pareço com a Lulu, tá? É, né, gente? Ali, pronto. Obrigada, gente. Já vou me embora, tô feliz, né? Brincando. Mas aqui é a cara do pai, né, gente? Nossa, igual. E o Eduardo, eu acho aquela mistura, mas como ele é homem, aí ele, né, tem um jeito de andar de Edgley, acaba ficando também muito parecido com o pai. Amém? Então, é um prazer para nós. Aonde eu estou, eles estão também. Aonde eu estou, a minha família também está. Amém, gente? Então, vamos lá. Eu já quero que você abra comigo. Obrigada, mídia. Eu mandei aí rapidinho, mas deu certo a foto. Então, quero que você abra logo lá em Atos 10. Vamos começar por aqui, tá bom? Na verdade, eu creio que a gente vai ficar bastante aqui. Uma das coisas que eu venho percebendo, que na verdade está faltando no meio da igreja, de uma maneira geral, né? É a questão do temor a Deus. Tá? Muita coisa tem mudado lá fora. Mas, infelizmente, também tem mudado dentro das igrejas. Né? E a gente precisa ficar forte na palavra. Né? Nós dizemos que nós somos a igreja da palavra da fé. A gente ama o evangelho, a gente ama o que está escrito. Né? A gente escuta. Se Jesus quisesse dizer outra coisa, ele teria dito outra coisa. Então, a gente fica com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E é verdade. Amém. Mas nós não podemos ser somente ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Não é verdade? E o grande desafio, na verdade, é na nossa casa. Porque ali é o seu grande ministério, tá certo? Eu não quero numerar, dizer que é primeiro, segundo, não é sobre isso. Mas eu quero te falar que teu grande ministério é ali, onde Deus está vendo como você está lidando com poucas pessoas, para que você possa estar qualificado ou qualificada para estar, sim, lidando com mais pessoas dentro do propósito daquilo que Deus te chamou para ser e viver aqui nessa terra. Amém? Então, a gente começa ali, na família. Família é essa estrutura. Na verdade, essa aliança, ela nunca mudou. E ela permanece. Então, o marido é como Cristo. E a esposa é como a igreja. De vez em quando, Cristo vai andando mais na frente, né? E eu digo, Jesus. Aí a igreja disse, é o quê, Cláudia? Tu tá deixando a igreja, menina, estou aqui. Aí ele, vem-te embora. Né? Então, a gente faz essa brincadeira assim, mas é para ficar bem registrado, porque isso está escrito na palavra de Deus. Lá em Efésios 5, aí vou fazer que nem candidato, tá bom? Efésios 5, 2, 3, 3. Tem como esquecer? Não tem, tá certo? Então, lá tem para todo mundo, a gente vai abrir um pouquinho lá também. Mas hoje eu quero falar sobre o temor de Deus dentro da nossa casa. Né? E, na verdade, isso é individual. Eu sei, né, eu creio que vocês têm aprendido sobre a questão do cabeça, que o seu marido é o cabeça do seu lar. Existem papéis diferentes. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Amém? Está lá escrito em Gênesis, tudo certo. Nós somos iguais diante do Senhor, mas nós temos missões diferentes. E a gente não pode, é porque eu ia até trazer aquela arara com a roupa, né? E dizer, olha, você tem que vestir a sua roupa, né? A mulher, ela tem que vestir a roupa dela, aquilo que Deus tem chamado ela para viver e ser como mulher, como esposa, como mãe, e o marido também, né? Aí, às vezes, troca os papéis, né? Acontece um pouquinho, né? Botou uma roupa, eita, nem era minha, pronto. Mas aí você tira, bota de volta, deixa lá, porque o governo é o marido e a esposa, ela precisa respeitar. Que submissão é se submeter à missão do cabeça, que é o seu marido, ali a última palavra, tá certo? Assim, a gente sabe, eu sei que vocês já aprenderam um pouco sobre isso. Eu sei que a gente sabe que existem situações e situações, mas deixa eu te falar, a gente não vai poder dizer a Jesus, quando a gente estiver de frente para Jesus, aquele dos olhinhos de fogo, falando com um som de muitas águas. Eu gosto até de brincar lá na igreja, que eu digo assim, né? Chegou meu número, né? 49.744, sei lá. Cláudia, aí lá vem. Aí eu aqui, meu Deus, na presença... Porque assim, não sei se você sabe, eu não ensino escatologia, mas meu marido ensina e eu já sei.
Deixa eu te dizer, essa coisa que você vai morar no céu não é verdade. A gente vai casar com Jesus lá. Casou, a gente volta. E meu sonho é Jesus com um pau de selfie, que nem existe mais, tirando aquela selfie, porque ele vai estar no cavalo branco na frente e a gente atrás. Entendeu? Imagina Jesus dizendo: é agora, gente, a foto do século, né? A volta. Porque a Nova Jerusalém vai ser aqui na terra, tá bom, gente? Então vamos lá. Algo que é muito importante da gente saber é que quando a gente estiver casando com Jesus, dos olhinhos de fogo, né? A gente vai estar conversando. Quando ele disse assim: Cláudia, por que você não fez o que eu pedi para você fazer? Eu não vou poder dizer assim: Jesus, só um pouquinho, só um momento. Edgley. Eu vou chamar meu marido. Aí ele vai dizer assim: Cláudia. Aí eu: oi, Jesus, estou voltando. Eu estou falando com você. Não, mas é porque eu estou falando com Cláudia. Quando a gente entende isso, é forte. Porque você não vai... Isso é coisa de menino, isso é coisa das minhas gêmeas. Mamãe, eu não fiz porque Sofia não fez. Eu também não fiz porque Luísa também não fez. Mas lá com Jesus, você não vai poder dizer para Jesus: eu não fiz o que o Senhor me pediu para fazer, porque ele não fez o que o Senhor pediu ele para ele fazer. Porque o que Jesus pediu para outra pessoa fazer, é para outra pessoa fazer. Se ela vai fazer ou não, isso não cabe a você naquilo que o Senhor te chamou. Dá para entender ou está complicado? Porque não é sobre uma reação. A família de Deus, ela precisa entender que você não reage. Porque senão entra o quê dentro das famílias? Eu estou falando das famílias cristãs mesmo. A gente está na igreja, não é verdade, gente? Claro que daqui a gente vai ensinar para outras pessoas. E a tua própria família, andando diante da palavra de Deus, vai inspirar os teus parentes. E eles mesmos vão dizer: rapaz, quem era fulano e fulana que agora está assim, desse jeito, mudou completamente. Por quê? Porque a palavra mudou. Sem amor ágape, casamento nenhum vai para lugar nenhum, família nenhuma vai para lugar nenhum. Você tem que abrir a porta de tudo dentro da sua família para o amor do tipo de Deus. Quem sustenta um casamento é o Senhor, é a palavra, é o amor ágape. Amém, gente? E outra, aí voltando ao que eu estava falando, cada um cumprindo o seu papel. Então, cristão não reage, cristão age. Recebe de Deus, dá. Porque senão ele não é suficiente. Ele é mais do que suficiente. Então, por que para eu estar bem, eu tenho que ter uma resposta que eu quero? Mesmo que seja da pessoa mais próxima a você, que é o teu cônjuge, teus filhos. Porque eu tenho que estar bem aqui. Então, se eu estou bem com Deus, porque é assim, tem gente que confunde, viu, pastor Cleone? Aí pensa que o versículo é aquele lá da antiga aliança, que fala assim, né? Meu pai às vezes até fala isso para mim: minha filha, se cuida, você está muito magra. Se você não se cuidar, não vai cuidar de ninguém. Porque quem não ama a si, não ama ao próximo. Eu digo: pai, esse versículo é lá da velha aliança. Não é mais assim. Amai uns aos outros como a si mesmo. Não fala mais. Esse não mudou, você não sei se você está sabendo. Mas quando Jesus chegou, ele mudou essa história. Não é mais assim. Se já fosse assim, já seria forte ainda. Porque assim como você se ama, se cuida, se gosta, né? Você vai amar as outras pessoas da mesma forma. Mas agora mudou. E a coisa ficou mais... O pirão, não sei se você gosta de pirão ralo, mas o pirão grosso ficou agora. Porque, deixa eu te falar, o Senhor disse assim: não, mudou, gente, mudou. Qual é o parâmetro agora? O parâmetro agora é o seguinte: você deve amar o próximo como eu te amo. Então, ele me ama, eu amo o próximo. Ele me ama, eu amo o próximo. E não, ele me ama e eu ainda tenho algo que está faltando aqui, porque eu quero que o próximo também me responda, me corresponda. E aí eu entendi uma vez que, se é dessa forma, então ele não é suficiente. Porque se eu ainda espero que pessoas preencham o que ele já é suficiente para fazer, mesmo sendo meu cônjuge. Na igreja não pode haver, como eu vejo nas redes sociais, né, pessoas colocando assim: minha família, minha base. Não, queridos, a sua base é Jesus Cristo. Para com isso. Edgley, não se mete. Eu tenho vontade de responder na rede social, mas não pode, entendeu? Porque eu digo: eu vou pegar essa irmã na igreja. Eu vou dizer: irmã, não diga isso. Meu filho, meu tudo. Quando teu filho crescer, que casar, o teu tudo vai te embora, mulher.
Tu vai ficar sem nada. Porque não era tudo, o menino não era tudo. Não, e o menino cresce, vai embora e depois são dois estranhos em casa. Quem é você? Sou seu marido, minha filha, estou aqui desde sempre. Mas não sabe, porque não tinha relacionamento. Amém, gente? Eu sei que eu estou fazendo uma porrada de coisas aqui, mas é só para a gente, eu gosto muito de ministrar para a família, ensino sobre família cristã no Rema há um tempão. E essa matéria para mim é, meu Deus do céu, ela é muito forte. Muito, 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 gente. É nenhuma aliança, nenhuma que Deus fez lá atrás com Jacó, com Isaac, com Abraão. Nenhuma aliança, ele se colocou no meio, se comparando a nenhuma. Só o casamento. O homem é como Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que ele é Jesus Cristo, porque chegou uma mulher para mim e disse assim, a senhora não sabe o marido que eu tenho em casa, não. A senhora está dizendo que é Jesus Cristo. Então, eu não estou dizendo que seu marido é Jesus Cristo. Eu estou dizendo que é como se... Efésios 5, 22, lembra? Efésios 5, 2, 2, 3, 3, pronto. 2, 2, Efésios 5, 2, 2, fala sobre isso. Como ao Senhor. Então, a gente não faz se ele está merecendo. Né? Tem hora que eu olho para Edgley, né? Depois desses anos todinho, né? 7 anos me enrolando para casar. E a gente já vai fazer 23 anos agora de casado. Então, às vezes eu olho para ele e eu digo... a nave mãe vem buscar você, meu filho? Deixa de graça, Cláudia. Não, meu marido foi abduzido, não sei quem é você, não. Você está falando umas coisas aí diferentes. Amém, gente? Então, assim, não é sobre isso. É sobre Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? E aí, o que é que acontece? Qual é a grande pegada? É o temor. Na verdade, é o grande problema de todas as coisas. Eu te falo mesmo com propriedade. Se a pessoa, seja em que área for, ela pensar o que Jesus faria, porque eu não quero entristecer o meu Senhor, Pai, me diga o que o Senhor, que isso também se chama ser guiado pelo Espírito Santo. Todos os problemas já estavam resolvidos. Não tem a brincadeira, né? Os problemas foram resolvidos, né? Todos os problemas já foram. Pronto, é dessa forma que os problemas são resolvidos. No temor. Então, a gente está querendo respostas, né, de alegria plena, felicidade plena, se pessoas respondem para nós aquilo que nós precisamos. Mas Jesus já é o suficiente para você. A palavra já é o suficiente para você. Né? E, na verdade, a velha aliança ela é bem impactante em algumas situações, porque eu fico pensando, como é que José... Um cara sem Espírito Santo, pode falar assim dessa forma aqui, pastor, bem à vontade assim, porque eu estou cheia de adolescente lá em casa, de vez em quando vai, pronto. As meninas têm 3, acho que eu nem falei, minhas gêmeas. Então, assim, como é que o cara não tinha o Espírito Santo, sabe? E ele sai ali daquela forma assim, deplorável, né? Correndo, quase sem roupa, e dizendo, como é que eu poderia decepcionar, ferir, magoar, frustrar o meu Deus, né? Tem gente na Bíblia que tem um temor, gente, que dá um banho na gente, que tem a habitação do Espírito Santo dentro da gente. Davi, quando peca, que o profeta Natan chega para ele, está lá em Salmos 51, e ele falando, orando, né? Quando o profeta sai, ele se joga aos pés, porque ele era rápido, viu, em se arrepender. Davi fez besteira, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, ele já se arrependia. Como é que um homem que não... Tudo bem, ele, né, tinha como rei, o Espírito Santo vinha sobre ele. Eu não sei se você sabe disso, que o Espírito Santo, na velha aliança, vinha sobre sacerdotes, profetas e reis. Então, como rei, vinha sobre ele. Ok, sobre. Mas, eu vou te dizer... Ele fala algo ali no Salmo, quando ele está arrependido do que ele fez, né? Colocar o marido da mulher que ele queria à frente de batalha lá. Ela ficou viúva e ele ficou com ela. E aí, você sabe da história? Amém? Eu não quero entrar lá. Mas deixa eu te dizer, o que ele fala? Ele diz, Pai, não te aparte de mim o teu Espírito. Quantos de nós que temos o Espírito Santo dentro, não estamos na velha aliança, o Espírito Santo não vem de vez em quando... Ele está habitando dentro de nós, de malicuia. Ele não foi para canto nenhum. E às vezes a gente perde esse temor.
Não pode. Temor tem que voltar para dentro das nossas casas. Porque, pastor, se as igrejas forem fortes no temor de Deus dentro das próprias casas, as igrejas serão fortes. Porque aí, quando a família chegar aqui naquela estrutura do temor, e a outra família chegar aqui na sua estrutura do temor, e a outra também chegar aqui com a sua estrutura do temor, que se reunir a unção coletiva de todas as famílias, gente, isso sim é que é avivamento. Não é perfeição, não é estar todo mundo perfeito, porque isso não vai acontecer. Até a volta de Jesus, ele vai chegar e vai encontrar a gente tentando muita coisa ainda, mas não tem problema. Porque ele não vai encontrar você desistindo, ele não se agrada daquele que desiste. Mas daquele que continua e que persevera, está tudo certo. Amém, gente? Foi só uma introdução. Você está lá em Atos 10? Vamos lá. E aí, eu gosto muito dessa passagem aqui, porque na verdade, se você não sabe, foi aqui nessa passagem, através desse centurião, Cornélio, que quem não era judeu, gentios, na verdade, eles foram enxertados na videira. Começou aqui, com uma família que não era judia, mas que tinha algo que o coração de Deus se estremeceu. O temor sacode as estruturas de Deus. Amém? O cumprimento dos princípios da palavra de Deus. Tem que ficar aqui. Gente, não é para ir para outro lugar. Você pode ler livros que vão te ajudar. Existem livros maravilhosos sobre família. Eu te indico um bocado para você ler. Mas aqui, ó, primeiro é a palavra. A gente às vezes vai conversar com um casal na igreja. Eu digo, me dê um versículo sobre casamento. Um versículo, só um. Mas não sabe. Não, está errado, queridos. Você tem que saber. Você tem que entender o que a palavra fala a respeito do seu casamento, a respeito de filhos. Amém? Mas vamos lá. Você está aí em Atos 10? Aí é que diz assim. É bom você acompanhar, tá bom? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse homem, aí a gente vai agora aqui, ó. Ele era o quê? Piedoso, a gente vai ler bastante aqui, fica bem aí, tá bom? Ele era piedoso e temente a Deus. Não somente ele, mas toda a sua casa. Tá assim na sua Bíblia? Porque aqui tá assim. Com toda a sua casa. Então, em primeiro lugar, já parando aqui, eu já vejo que esse homem, ele era um governo de Torá. Um homem que estava ali, ele temia a Deus, mas com certeza ensinou a mulher, ensinou os meninos, porque a Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus, mas todo mundo da casa dele era também. Não sei nem quantos filhos ele tinha. Mas não somente ele, mas a casa todinha. A Bíblia está falando que todo mundo era. Temor é algo que se aprende. Na verdade, tudo o que está na palavra de Deus precisa ser estudado para que a gente se encha dessa revelação. E aí a gente possa andar nesses princípios. Às vezes a igreja, as famílias, os casamentos estão querendo andar, né, com as suas próprias pernas, sem conhecer aquilo que Deus está falando a respeito. Não vai dar certo. Quando uma mulher vem conversar comigo, ela diz, que bom, Claudinha, porque você como mulher vai entender. Eu digo, ô mulher, fala aí o que você quer falar. E aí quando ela começa a falar, a senhora não acha que é demais, não, isso que meu marido fez. Eu disse, mulher, eu não acho nada. Aí eu faço assim, olha, bora ver o que Jesus acha, mulher. Que é melhor. Às vezes não volta. Eu digo, mas eu estou lendo a Bíblia, menina. Tu devia estar achando era bom. Eu não estou chorando aqui contigo, nem lamentando, não. Às vezes a Marina é uma benção. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho vontade de agarrar com ela e chorar junto. Mas não vou fazer isso, não. Eu digo, olha, vamos para a palavra. Porque se ficarem os dois dentro de casa do mesmo jeito, sabe que dois homens estavam discutindo? E aí um era crente e o outro não. E aquele que era cristão, quando terminou essa história aí, não terminou bem não. Terminou a confusão, ficou lá ainda aquela confusão, aquele dissabor. Mas o filho de Deus chegou para Deus e disse assim, por que você não fez nada, pai? Eu sou crente, estava lá, sou seu filho. Aí ele disse, é porque eu olhei e eu não achei você. É forte. Você sabia que quando Deus fala assim, Adão,
eu ficava olhando isso, que coisa, Deus tem um bom humor tão interessante. Porque ele descia toda tarde para se encontrar com Adão. Deus sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas. Ele está perguntando onde é que Adão está. Ele sabia onde é que Adão estava. Mas não foi isso. Aí ele quis ser redundante? Não, ele perdeu Adão. Aqui, ó. Quando ele pergunta, Adão, onde você está, que eu já não te encontro mais dentro do coração. Eu já não estou mais dentro do seu coração. É forte. Então Deus, não, porque tem que ser o meu pai, porque eu sou filha, é ele que tem que me ensinar, porque ele tem obrigação. Não, queridos, no reino do Espírito, tem criança que chega para mim, Dani sabe, tem criança que chega para mim quando eu estou assim, ó, de pai, eu estou aqui, qualquer coisa, manda mensagem, manda a placa, manda o irmão, manda a irmã, manda o varão, a varoa, a vasilha, o que o senhor quiser. Aí tem criança que faz, tia Claudinha, diga o quê? Eu já estou assim. Pode falar, pode falar. Não, tia Claudinha, eu queria saber se a senhora tem um pirulito na bolsa. Oh, menina. Eu pensei que era uma profecia. Né? Quando você está precisando, qualquer coisa. Olha ali, uma letra. Aí já começou, olha. Estou vendo toda hora essa, né? Assim, né? Quando a gente está. Mas é só comigo, né, gente? Mas, ó. É não, né? Com vocês também, né? Pois é, mas. Deixa eu te falar uma coisa. O temor a Deus, ele precisa ser resgatado com muita urgência. Muita urgência. É urgente. Urgente. Sabe? Aquela lâmpada vermelha assim. Urgente, urgente. Porque se a família cristã ela não se sustentar, quem está lá fora não vai querer estar aqui dentro. Não vai querer. Porque é a mesma coisa, não é porque é parecido. Mas vocês não são crentes. Claudinha, mas eu vou me esforçar para mostrar para as pessoas. Não, você vai se esforçar para ser feliz. Porque é sobre você. Não, mas porque ele não faz, faça você. Não, porque ela não faz, faça você. Para que Deus possa olhar e encontrar alguém. Eu encontrei alguém. Porque se ficar... aí Deus vai dizer, não achei você. Você estava onde, meu filho? Eu estava lá, o senhor não me viu, não? Não, porque quando eu olhei era tudo igual. Amém, gente? Ficou um pouquinho quieto, mas vamos para Cornélio. Então, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo, ou seja, não era de vez em quando, não. Era um negócio, era sério. Amém? E de contínuo orava a Deus. No verso 3 diz assim... Esse homem observou claramente, olha o que aconteceu com ele. O homem gentil, certo? Mas ele tinha temor a Deus, no que ele conhecia, ele tinha temor a Deus. Ajudava as pessoas e de contínuo, não era assim, hoje eu oro, que nem dieta, não, na próxima, né? Próxima segunda eu começo. O quê? Aquele jejum, aquela oração. Não, queridos, começa agora. Na verdade, não era nunca para você ter parado. Porque a oração é de contínuo. Então, aqui, um homem gentil, romano, temente a Deus. Então, ele de contínuo orava. Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, né? O coração de Deus, ó, subiu para Deus como aroma suave e agradável. E o Senhor disse, não, eu quero é isso aí, ó. É isso aí que eu quero. Vai começar agora. E começou aqui, através dessa família. Se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje. Nós entramos, fomos enxertados na família de Deus através de Atos 10. Começou aqui e a gente vai confirmar, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Esse homem, o Cornélio, observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio! Este fixando nele os olhos e ficou ali com medo, possuído de temor. Esse temor aqui é de medo, tá? Perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, olha, deixa eu te falar. As tuas orações e as tuas esmolas, a tua generosidade, subiram para a memória diante de Deus. Estremece o céu. Temor estremece o céu. Temor estremece o coração de Deus. Né? Eu vejo tanta gente falando, até mesmo louvores, adorações, canções, né? Falando assim, pai, eu quero o teu coração, né?
nós somos um, e aquilo tudo, amém. Mas você precisa ali, ó, temer. Eu não vou fazer isso. Não diz que eu não estou em casa. Não, não vou fazer isso, é mentira. Eu não vou fazer isso. Mas não, coisa... Não, gente. Se eu te der esse copo... Eu não sei nem se está com água. Tá. Se eu pingar aqui, pim, de esgoto, um pinguinho. Pedir para você tomar, você vai tomar? Mas, menina, olha a quantidade de água. Foi uma gota só. Mas você não toma. Depende, vai que você tome. Mas se eu pingar uma gota de veneno aqui, você vai tomar? É assim ou não? Tem que ser por inteiro. Amém? Então vamos aqui, ó. Então, ele falando com Cornélio, diz que subiu a Deus. Agora envia mensageiros. Presta atenção aqui, gente. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha como Deus é detalhista, tá? Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Aí a gente fica pensando que Deus não sabe onde é que a gente mora. Deus sabe onde é que a gente mora. Porque o anjo disse, olhe, você vai mandar pessoas, assim, 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 procurar essa pessoa na casa de fulano de tal, e a casa dele fica beira-mar. Pelo amor de Deus, minha gente. Tem um ex aqui, sem erro, sem mudança de rota. Porque Deus, quando fala, tá tudo certo. Amém? Então, vamos lá aqui, ó. 7. Logo que esse anjo se retirou o anjo que lhe falava, sabe o que foi que ele fez? Cornélio ficou lá pensando. Preste atenção. Um homem sem o Espírito Santo dentro. Só com as emoções. Mas ele temia a Deus. E orava da maneira dele. Porque ele não orava a palavra, ele não conhecia a palavra. Não sei se você sabe que você tem que orar a palavra. Não é oração de lamentação. Lamentação é um livro que tem na Bíblia. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Mas tem gente que é pai, eu não aguento mais esse marido, não aguento mais esse menino, não aguento mais esse negócio, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento, Senhor, eu não aguento. Faz alguma coisa, pai, você não está vendo o que é que está acontecendo. Isso aqui não é oração de crente. Isso aqui não é oração de filho de Deus. Isso aqui não é oração de quem conhece a palavra revelada. Você não vai, ó, isso aqui é lamentação. Você está chorando e o Senhor se entristece, porque a Bíblia fala que ele se entristece sim. Mas é isso, porque fé precisa estar envolvido. Deus não vai se mover com choro, você vai chorar. Faça isso não, arruga. Se ajeita. Você não vai comover Deus. É através da fé, é através da palavra. Então, se é através da palavra, vai logo para a palavra. E quando você abrir a boca para orar, você não diz, ai meu Deus, eu não aguento mais, o Senhor não está vendo, como é que eu faço? E agora, cadê o Senhor? Isso aqui não é oração, não. Você ora a palavra. E para orar a palavra, você precisa conhecer. Por exemplo, qual é a área do... Não precisa falar, né? Mas qual é a área no seu casamento, na sua família, que está precisando mesmo daquela intervenção divina? Ok, pensei. Você também. Beleza. Bênção. Ok. Qual é o versículo que você tem para que você suba em cima desse versículo com relação ao que você está querendo que aconteça? Não precisa me responder. Eu só sei que quando você sair daqui hoje, você vai precisar buscar esse versículo. Para que você fique falando e declarando esse versículo até acontecer. Aí agora vai ter que acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia jamais. Saiu da sua boca, mesmo que seja só com emoção no começo, mas fica de contínuo de oração. Porque se um homem que não tinha o Espírito Santo, que orava toda hora, do jeito dele, porque ele não fez o rema, nem tinha a palavra revelada. Mas do jeito dele, ele conversava com Deus, e Deus olhava para ele, via temor no coração dele, e ele orava para Deus, e Deus olhava para ele, tinha temor no coração dele, ele orava a Deus, Deus olhava para o coração dele, ele via temor no coração dele, ao ponto de pegar um anjo e dizer, vai lá. Eu não vou deixar um homem desse na terra, do jeito que ele está, sem conhecer, porque ele tem sede, porque ele quer mais. Ensinou a mulher, papagaio, periquito, o menino, tudinho. E eu ainda digo mais, ainda ensinou aos vizinhos, eu vou mostrar para você, na palavra. Quero um homem temente a Deus. Não, vamos ver aqui. No que ele tinha, que eu não sei nem o que ele lia. Mas no que ele tinha lá, ele era temente.
Aí Deus disse, não, ele não pode ficar dessa forma, não. Agora moveu os céus, olha. É agora que a gente entra aqui junto com essa família, amém? Mas vamos lá. Então, assim que se retirou, gente, ele não ficou. Será? Porque tem gente com o Espírito Santo, pastor, que ainda vai orar. Pelo amor de Deus, menino. O anjo apareceu, falou. Tem gente que... Não, uma pessoa falou algo para mim. Eu percebi, confirmou. Mas eu vou botar no olho. Eu digo, vai botar onde, menino? Vou botar no olho. Ninguém deixa da tua conversa que já veio do olho direto, menino. Do coração de Deus para o teu coração, deixa da tua história. Não confirmou. Então faz logo isso. Tá ferindo alguém? Tá não. Tá ferindo a palavra? Tá não. Então você vai lá e faz. Oxe. Não, eu vou orar. Quando o seu pastor abrir a sua boca, não é porque está aqui não, mas eu vou logo lhe dizer. Quando o seu pastor, a esposa do seu pastor chegar para você, olha, Deus falou comigo isso aqui. Pastor, eu vou orar. Oxe, Deus está dando na sua mãe, é? Ele acabou de dizer que Deus ministrou no coração dele. Não, pastor, eu vou orar, viu? Olha, Deus tem muita paciência, viu, pastor? Eu digo, pai, ainda bem que eu não sou o senhor. Porque eu digo, desce o raio na cabeça. Para na carne, né? Não pode ir, não. Mas, você está entendendo? Tem gente que vai orar. Olha, pastor, eu vou orar. Daqui a um mês eu lhe digo. Oxi, menina. Quero mais não. Não pode, né? Não pode. Tá, meu filho, vai orar. Acabei de dizer que foi do Senhor, mas vai, abençoado de Deus. Vai orar. Estremece lá o céu para tu ver que Deus vai falar contigo. Mas é até bom mesmo, às vezes. Porque quando volta, ai, pastor, tive uma experiência. Graças a Deus. Porque quando estiver limpando lá as peças sanitárias, fazendo as coisas, não vai dizer que foi o pastor. Teve sua própria experiência com Deus. Então tá bom, vai orar. Mas vamos lá. Voltando para cá, foi só uma ferramentazinha assim do lado. Um apêndice. Vamos. Logo que ele se retirou... O anjo que ele falava, ele não foi atrás da mulher dele. Ei, minha filha, vem mesmo. Olha, um anjo apareceu para mim. Eu tenho certeza que foi um anjo, tenho certeza. Aí ele disse assim. Que você acha o quê? Eu não acho nada. Ele chamou logo 2 de seus domésticos. E o que ele... Aqui pega. E ele chamou um soldado o quê, gente? Mas quem era que era piedoso? Hã? No versículo 2 diz o quê? Que ele era o quê? Quem? Diga, Cornélio. Já você come pizza. Espera só um pouquinho. Presta atenção. Cornélio era piedoso. Foi o que ele fez? Eu vou chamar uma pessoa que é parecida comigo. Para eu não ficar falando as coisas. Ele ficar, como assim? Estou pegando junto. Os amigos que desceram. Aí um bando de doido. Mas tudo estava crendo que ia acontecer algo com aquele amigo. Tem problema não. Não entra pela porta nem pela janela, entra pelo telhado. Todos estavam crendo, não foi só o que estava enfermo, não. Todos estavam crendo. Aí ele chamou, vem cá, que você tem temor a Deus também, é piedoso que nem eu. Olha, isso aqui você vai. Também junto com eles. Não é bom a gente andar com gente assim, né? Que ama a palavra revelada, não é verdade, gente? Cuidado com associações. Cuidado para, né, conexões. Dentro da igreja, Claudinha, dentro da igreja. Porque tem gente que está nascendo de novo assim agora, né? Tem gente ainda que não entendeu algumas coisas, não conhece direito a palavra revelada. E você está lá conversando com essa pessoa. Não, gente, você sabe mais, você influencia. Não se torna aquela pessoa que vai ser influenciada. De jeito nenhum. Eu vou me afastar do irmão. Nada, de jeito nenhum. Depende, se for do sexo oposto, com certeza se afasta. A amizade do sexo oposto não existe, não. Foi só um recadinho. Mas, voltando. Se é do mesmo, não tem problema, senta, conversa, ajuda, mas ficar ali, aquela amizade profunda com aquela pessoa. Não, gente, que é isso? Você não sabe nem quem é direito ainda, você está conhecendo, vendo ainda, essa pessoa está crescendo nas coisas da palavra. Amém? É assim, minhas amigas são assim. Ou é que nem eu, ou é mais do que eu. Menos do que eu, não pode, só minhas filhas. Eu não vou... Na hora da tribulação, eu quero ligar para uma amiga, eu vou ligar para uma e dizer, menina, foi mesmo? Ixi, deu ruim, não foi? Caramba, eu não tenho essa amiga não, viu? Olha. Passa, olha, reto. Chuta que é laço. Quero não, amizade dessa? Não.
Quando eu não estou bem, que eu ligo para uma pessoa, ela, amiga, foi que houve, ela aconteceu isso, a gente vai orar, é agora. Abra a Bíblia aí, para, xaralabara. Eu já li com a Bíblia. Agora tem dia que ela está só o pau da placa, procurando a placa, que perdeu. Aí liga também, o que é que você faz? Mesma coisa. Agora ter conexão, botar gente dentro da sua casa, pessoas que não estão falando o que você está falando. Que é isso, gente? Não pode, não. Só algumas pessoas que a gente tem que colocar, porque faz parte dos parentes, você não vai pedir para não vir, né? Entra, abençoado de Deus, abençoado. Labarachara, unge em cima, embaixo, no meio. Corta o laço, bota para dentro e tá tudo certo, né? Cobre os umbrais da porta de sangue de Jesus. E lá, baracatarachara, ora em línguas, porque você não pode dizer outra coisa, mas orar em línguas você pode. E tá tudo certo, na verdade. Mas aquelas pessoas que você pode selecionar, você seleciona. Na minha casa, não. Oxe, lugar santo. Mas bora. Aí aqui diz assim, ó. E havendo contado tudo no verso 8, enviou eles, né? O soldado piedoso e 2 domésticos. Foram 3 pessoas. Mas quem ia lá era o soldado piedoso, à frente, tomando conta. Vamos lá. Agora vamos ver Pedro. A gente vai para outra câmera. A gente vai para outra câmera agora. Tá bom, gente? No dia seguinte, indo eles de caminho e estando lá, já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Agora a gente vai para outra história, tá bom? Você consegue fazer isso? Ali foi a câmara na casa de Cornélio. Agora a gente vai para a câmara 944, lá em Pedro, na casa de Simão Curtidor, tá certo? Então vamos. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, à varanda, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele teve aqui uma visão, mais um êxtase, tá? Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol. Deus precisava falar com Pedro a respeito disso, porque na cabeça dele, Jesus, a salvação era para os judeus. Aí, vamos lá. Já que você está com fome, vou usar a sua fome, né? Vou botar umas comidas aqui, umas coisas aqui, para você aprender o que eu estou querendo te falar. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, disse o quê? Calma. E ouviu, você está onde? Você não está no 13? Então, e ouviu-se uma voz que se dirigiu a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Aí Pedro disse, quase que ele disse aqui, está repreendido, né? Mandou Satanás vazar. Mas Pedro explicou, de modo nenhum, meu Senhor. Ele ficou conversando com Deus, viu? Não, Deus me livre. De modo nenhum, meu Senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí, segunda vez, a voz lhe falou, por causa de um homem que não tinha o Espírito Santo morando dentro dele, não conhecia a palavra, mas era temente a Deus, que moveu tudo isso. Moveu o homem de Deus, moveu aquele soldado piedoso, moveu a casa dele, fez tudo isso por causa dessa família, tá bom? Então vamos lá. Então ele disse, não posso. Segunda vez falou, verso 15, ao que Deus purificou, Pedro, meu filho, não considere como não, por favor. Verso 16, sucedeu isso, gente, olha a insistência de Pedro. Porque se ele já tivesse acatado desde a primeira vez, não tinha acontecido 3. E sucedeu por 3 vezes. E logo aquele objeto, quando Pedro finalmente entendeu, a ficha caiu, eu não sei se você é dessa época, mas bora lá. Sucedeu-se isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Agora vamos para outra câmera. Dos caras que estão chegando lá. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro, exatamente como Deus tinha falado.
Enquanto meditava Pedro acerca daquilo, que seria isso? Disse o Espírito a Pedro: olha, estão aí 2 homens que te procuram. Levante-te, pois, desce e vai com eles. Não duvide de nada não, por favor, viu? Porque fui eu que enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho. Oh, minha gente, olha, isso aqui também é muito importante. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que é melhor a boa reputação do que um unguento. Você tem que ter boa reputação. Amém, gente? E toda a nação achava ele, olha que oportunidade de evangelho, do evangelizar aqui. Meu Deus. Vamos lá, gente. Então aqui, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, de novo ele fala temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Aí agora a outra câmera de novo volta para Pedro. 23. Pedro, pois, convidando-os, eu queria chamar já o grupo de louvor. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou eles, sem entender nada ainda, mas obedecendo. Você sabia que tem coisas que a gente não vai entender? Você sabia que tem coisas que o Espírito Santo vai ministrar para a nossa família, para o nosso casamento, que vai ser só em parte? E que a gente precisa fazer aquilo que a gente está vendo? Porque às vezes a gente quer que a cortina se abra por inteiro. Mas se a gente não for fiel no pouco, Deus não vai manifestar o muito nas nossas vidas. Então, da nota que você tem, que você precisa fazer dentro da sua casa e no seu casamento, você vai lá e faz. Você não precisa saber de tudo. Amém? Então, Pedro aqui disse, não, vou hospedar eles. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, porque Pedro disse, bora comigo para a gente ver o que é que vai acontecer. E aí eles foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Cornélio ficou todo o dia. Porque não tinha celular. Para ele ligar para o soldado piedoso, que era que nem ele, para dizer assim, cara, tu tá vindo? Tá chegando? Mas ele ficava ali, Ele estava na espreita, ele estava esperando. Estava esperando por eles. Diz aí, a sua Bíblia está falando isso aí? Está no verso 24. Tendo reunido, o que ele fez? Os parentes e os amigos íntimos. Que cara! Que pai! Que marido! Que homem! Que governo! Às vezes quando eu saio desse escudo de família, as mulheres ficam me olhando meio de lado. Porque eu fico levantando as moradas dos homens, entendeu? Mas não é não, gente. Que cara! Velho, que nem um menino lá em casa. Velho, é um negócio sensacional. O homem não tinha não, o Espírito Santo morando dentro dele não. Outra coisa, a nação judaica gostava dele, mas não tinha amizadezinha não, porque ele não era judeu não. E até aqui, a salvação era para os judeus. Quem era ele? Ele podia pensar, quem sou eu para estar falando de Deus? Quem sou eu? Não sei nem o que eu estou falando direito. Quem sou eu para estar ajudando as pessoas? Quem sou eu para estar pregando para minha mulher sobre Deus? Quem sou eu para estar ensinando meus meninos sobre Deus? Quem sou eu para estar falando com meus vizinhos, meus amigos íntimos? Porque esses amigos íntimos daqui não era que dá. Ai, não sei o que você faz, você que sabe aí, né? Não, viu? Ele não chamou os amigos frouxos, não. Ele chamou os amigos que também não eram judeus, mas disseram assim, rapaz, a gente vê o que é que Deus está fazendo na sua vida. A gente acredita em você. A gente vai ficar aqui esperando com você. Tinha muita gente lá, os amigos tudinho, não sei quantos amigos você tem, né? Enfim. Mas os amigos íntimos, os parentes, tio, tia, primo, os parentes estavam lá. Porque aquele homem, ele dava bom testemunho. Ele não era perfeito, não, porque não existem pessoas perfeitas, por isso não existe casamento perfeito, por isso não existe família perfeita. Mas naquilo que a gente pode seguir e fazer, porque ele é perfeito. O casamento se aperfeiçoa na perfeição. Cristo, a palavra. Não é verdade? Mas bora. Vamos ver esse encontro. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio. Aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar, vamos fazer assim que eu gosto de falar assim.
lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Aí Pedro disse, não, cara, faça isso não. Mas Pedro levantou dizendo, rapaz, se levante, eu sou homem que nem você. Faça isso não. Você está aí na Bíblia? 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitas pessoas reunidas ali. Ele ficou impactado. Meu Deus, eu vou fazer o que aqui? Imagina, Pedro. É o que, Senhor? Não estou entendendo nada. Tu falou de comida impura, imunda. Eu disse que não queria comer. O Senhor disse que eu comesse, que aquilo que o Senhor purifica, eu tenho que entender que está purificado. O que esse povo quer comigo? E esse anjo o Senhor enviou na casa desse homem que nem é judeu. Ele nem tem relacionamento com o Senhor. Ele não conhece o Senhor. Ele não sabe o que passou na cabeça de Pedro. Tá lembrado de Pedro? Era rápido, todo mundo queria falar, mas ele era o único que tinha coragem. Mas estava todo mundo assim, esperando aí. Vai tu. Aí era ele. Aí levava de vez em quando a rebordosa para trás de mim, Satanás. Mas, né? De vez em quando, pá. Então você acha que Pedro estava lá? Oh, Deus. Não, ele... Pai, o que é isso aqui? Mas vamos lá. 28. A quem se dirigiu dizendo... Ele entrou e começou a falar. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se. Olha só. Engraçado, eu acho tão interessante. Deus é lindo. Porque Deus poderia ter feito com que um outro fosse. Mas tem que ser Pedro. Eu vou quebrar aqui, matar dois coelhos com a cajadada só. Deixa de ser ignorante, rapaz. Que agora eu quero é tudinho. Eu chamei os convidados para a festa, não vieram. A Bíblia diz o quê? Abriu a porta, quem estiver passando pode entrar. E graças a Deus. Porque nós somos enxertados, a gente está na videira agora. Então como é que a gente pode dizer que família não dá certo, que casamento não dá certo, que menino não dá certo, que não sei o que... Para com isso, não diga isso não. Porque senão você está dizendo, sabe o quê? Você não é o suficiente. A videira não é o suficiente. Ser enxertado não é o suficiente. Ter o Espírito Santo não é o suficiente, porque Ele é teu ajudador. Vamos lá, a gente vai terminar aqui, tá bom? A quem se dirigiu dizendo, comecei aqui, né? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aí aquele se ligou. Aí ele, opa! Chegou a revelação. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer, até mesmo como família, até mesmo como governo, os maridos que estão aí, você quer um negócio completo. Você obedece. Vai lá, faz aquilo lá. E depois, a coisa vai se encaixando e você vai entendendo. Até porque, homem, recai sobre a sua vida você organizar todas as coisas e dirigir. E se der certo, obviamente, sua mulher não vai pegar esse dedo aqui, indicador, e botar no seu rosto. Porque se der errado, ela não vai dizer, eu disse a você que não. Não tem essa mulher aqui, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Deus é bom demais. Você vai ficar calada, você tem vontade, mas não fala. Na verdade, você vai ficar calado e vai... vamos fazer de novo, vamos lá de novo. Mas ele que é o governo, qualquer coisa, tranca no quarto, engola a chave, deixa ele lá. Só sai quando tiver a palavra. Porque tem mulher que chega para mim e passa assim, é muito difícil ser mulher. Eu digo, sangue de Cristo tem poder na era da ideologia. Você não está querendo ser homem, não. Não, Claudinha. Eu disse, não, eu estou só lhe perguntando, é só para tirar a dúvida. Não, não é sobre isso. Mas é muito difícil ser mulher, é muita responsabilidade. Ela vai passar, não sei o que, acordar cedo, arrumar, ainda tem que trabalhar. Trabalha porque quer. A Bíblia não diz para você trabalhar, também não diz para você não trabalhar. Então você pode trabalhar. Mas a Bíblia diz lá em Tito 2 que você precisa cuidar da sua casa. Então se você vai trabalhar, dá um jeito, mas a sua casa tem que estar ok. Não pode dizer, ele trabalha, eu trabalho. Isso aqui é uma outra coisa, um outro momento, quando tiver uma oportunidade. A gente pode conversar sobre isso. Mas, volta para... Mas ficou, né? Ficou o hashtag, fica a dica, aleluia. Então, bora lá. Então, vamos lá, aqui, ó. Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. 29, por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Não está entendendo nada. E você precisa entender, eu preciso entender. Obedece. Obedece o primeiro comando. Se a cortina não se abriu por inteiro, aquele pouquinho que se abriu é o suficiente para que Deus possa ver que você está confiando nele. E está sendo dependente dele para que todas as coisas comecem a funcionar dentro da sua casa.
Aleluia. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão vocês me chamaram? Eu acho tão bonitinho isso aqui. Porque Deus deixou o gentio explicar para Pedro, né? Aí respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta aí ele conta toda a história, que é a hora nona, nananã. E lá no 33 disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, tal. Manda, portanto, sem demora, mandei. E ele começa a contar toda a história. Vamos avançar, tá certo? Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Já começou aqui. Eu estou reconhecendo, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer casa, em qualquer lugar, em qualquer família, aquele que o teme e faz o que é justo, vai ser aceitável por Deus. O marido no seu papel, a mulher no seu papel, os filhos no seu papel, ele vai ser aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia. Ele já começa a pregar. Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Não precisa dizer que estava todo mundo lá com o olho desse tamanho olhando, porque eu sou assim, minha gente, eu tenho uma criatividade incrível. Eu fico pensando mesmo, o povo devia estar assim, ó. E Pedro já estava pregando, debaixo da unção, por causa de uma vida com temor. Amém? Fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois até mesmo que ele ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que é por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro estava falando essas coisas. O que acontece? Caiu o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles aceitaram Jesus no seu coração ali naquela hora. Ele não fez apelo, mas no coração dele, eu quero esse Jesus. Porque para ser batizado no Espírito Santo, você só precisa ter nascido de novo. É ou não? Chega. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que foram com Pedro, ficaram admirados, olhando tudo aquilo. Porque também sobre os gentios, um homem gentil, mas cheio de temor, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: olha, sabe de uma coisa? Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então sabe de uma coisa? Junta todo mundo, coloca aí, chama, puxa a piscina, enche a piscina. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pode descer aqui nessa igreja, pastor? Eu já tô meio que... eu vou de ladinho, mas obrigada. Deixa eu te dizer. Deixa eu te falar. A gente está numa posição superior. A gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aquele homem era gentil, mas era um homem caba macho, um homem seguro, que amava a Deus, não abria nem para um trem. E ensinou a mulher dele, o menino dele, os vizinhos dele, os amigos dele, os parentes dele. E ele tinha boa fama, era um homem organizado. E até mesmo os judeus admiravam ele, porque a gente leu isso, que ele era querido na nação judaica. Olha o que Deus fez por causa de um homem cheio de temor. Agora eu quero te perguntar uma coisa. O que é que Deus pode fazer por mim e por você com o Espírito Santo habitando dentro de nós e cheio do temor? E cheio do temor. Não abra, queridos, na sua casa. Não abra, fique com a palavra. A palavra
palavra até que não abra, não vou abrir. Não porque minha mãe, porque não interessa. No reino do Espírito, a última palavra e a primeira também é a palavra de Deus. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Meu marido, para bater nas crianças, lia a palavra de Deus, pastor. Eu ficava logo agoniada, bater logo nesses meninos, em nome de Cristo. Porque enquanto ele estava lendo a Bíblia, o menino estava se acabando de chorar, porque já sabia, estava lendo a Bíblia. Outra, eu ficava preocupada, esse menino vai ficar tudo frustrado com Deus. Porque como é que Deus vai deixar o meu pai bater em mim, ele que não quer bater em mim? Meu Deus, eu digo, ele não faz isso. Não, eu vou ler a Bíblia. Que sangue. Porque comigo, olha, quando fazia uma coisa errada, eu já vinha assim, ó. Pá! Mãe, eu digo, já sabe o que foi. E olha que está na época boa. Porque na minha época, minha avó, quando a gente falava uma coisa errada, ela dizia, vai lavar sua boca com sabão. E era ótimo quando a gente ia lavar a boca com sabão, porque a gente fingia que lavava e estava tudo certo. E quando ela metia a mão na boca, pá! Meu Deus! Eu tenho um buraco na minha cabeça que eu tenho certeza que é de cocô. Assim. Eu tenho certeza. Quando eu digo que minha mãe tira de fininho, tenho certeza. Mas ninguém morre, não. Eu postei umas coisas lá, falando sobre chinelada. Aí uma prima minha mandou lá do Rio de Janeiro. Você vai ser presa. Como é? O conselho tutelar vem pegar. Eu digo, não tem problema não. Oxe, meus colegas tudo foram presos por causa do evangelho. Eu vou. Dê no seu filho, minha filha. Eu falei na rede social. Chinela. A Bíblia diz que vai envergonhar a mãe. Eu vou ficar com o negócio lá, do conselho, ou com a Bíblia? Não abra. Olha, deixa eu te falar. Não negocia a Bíblia. Não negocia a palavra. Crente de Deus, você tem um privilégio. Vai proteger. Vai? Eu falo mesmo. Aqui a gente come filé mignon. Quando eu evangelizo, eu digo, vá para a minha igreja. Eu digo, vai para a igreja mais próxima da sua casa. Eu digo isso não. Eu vou ficar comendo filé mignon, vou deixar o irmão ficar comendo osso seco, sei lá o que ele está comendo. Roendo lá. Não, vem a palavra revelada. Mas deixa eu te dizer, você tem que fazer alguma coisa com a palavra que você recebe. Tem famílias prósperas aqui? Você pode ficar de pé? Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por nos ensinar a respeito do teu temor, Pai. Como é bom, Pai. Nós fazemos por causa do Senhor. Nós fazemos por causa da palavra. Nós fazemos, Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor até aqui tem nos ajudado, Senhor. Sim, Pai, e continuará. Porque firme estaremos na tua palavra, Pai. Eu declaro maridos ungidos, abençoados, prósperos, governos, caba macho dentro de casa, que ensina a palavra. Homem também que chora na presença de Deus, mas que está lá seguro, que não abre, não negocia a palavra de jeito nenhum. Porque a esposa vai ser inspirada. Eu declaro mulheres submissas, rendidas, entendendo o que é sobre o Senhor. Porque no dia que nós estivermos casando contigo, Pai, nós vamos dar satisfação, Pai. Sim, a gente vai dar conta da nossa própria vida. Obrigada, Deus. Eu declaro filhos prósperos, Senhor. Nenhum dos filhos, de ninguém, não sei quem foi que ficou em casa, mas até de quem vai estar assistindo depois. Deixa eu dizer, você até que está vendo depois, ouvindo depois, assistindo depois, os seus filhos não se perderão. Não. Ficar negociando a próxima geração, eu não negocio não. Negocio não. A geração, sabe aquela música da abençoado? E a bênção se derrame, pronto. De geração em geração. E a senhora vai ver o seu bisneto? Não sei, não me interessa. Não sei se eu vou estar aqui, Jesus vai voltar antes. Mas eu quero que diga assim, sabe sua bisavó? Era uma mulher de Deus, ela lia a palavra. Ela não negociava a Bíblia de jeito nenhum. Olha que matriarca. Eu quero ser essa mulher. Esse é o melhor e o maior legado que você pode ter e dar. Eu olhar para trás e lembrar que meu avô me ensinava as coisas. A minha avó era Nossa Senhora de Cristo tem poder. Mas meu avô, olha o legado que ele deixou. Eu não vou ficar para a semente não. Na ordem natural, meus filhos vão ficar, eu vou antes. Mas eu vou ver meus netos, se Jesus não voltar, porque eu creio que vai ser todo mundo arrebatado. Eu não posso dizer a data, porque né, meu marido é professor de escatologia, mas não interessa. Amém, gente? Estou brincando com vocês. Mas é isso. Segura a tua onda aí.
E Deus vai te honrar, mulher. Deus vai te honrar, homens. Negócio chegando para você, portas abertas, promoção, porque tu é o varão. Tu é o provedor, tu é o cara que chega, que provê, que supre. E mulher, cuida da sua casa, cuida das suas coisas. Ajeite seu menino, seu marido. A bênção está sobre nós. Ou a gente entende isso, que você foi enxertado. Você foi enxertado. Você entende isso? Vamos adorar um pouco a Deus? Dá pra gente adorar um pouco? Aleluia. Vamos. Vocês sabem cantar essa música? Oh, Pai, obrigada, Deus. Bora, eu gosto de tangedor, já fico do lado. Preste atenção. Lá na igreja eu digo que seja guiada. Aí o menino bota um olho desse tamanho. Porque isso é verdade. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça. Olha só isso.